Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguindo, né, para o nosso capítulo sobre álgebra matricial. Esse capítulo é de extrema importância, para ser sincero com vocês. Ele vai afetar tanto, né, o restante do curso, quando a gente discutir questões de solução de sistemas, quanto a parte de econometria. Tudo bem? Facilita muito a compreensão de alguns estimadores, como a gente vai ver em econometria, que vocês cursarão aí no próximo semestre, no quarto. Tudo bem? Então, eu tentei fazer um compilado, na verdade, com os principais pontos de álgebra matricial, mas como vocês podem ver, mesmo assim a aula vai ficar extensa, mas eu acredito que eu consegui cobrir majoritariamente tudo aquilo que cai na ANPEC, né, que em termos de economia matemática é o principal aí a respeito de álgebra matricial para a gente estar vendo. Tudo bem? As referências são as mesmas, são os mesmos livros, mas agora a gente entra em algo distinto do que a gente estava vendo. Né? Até agora a gente viu uma revisão sobre integrais, a gente viu a integral por substituição e a integração por partes, né, que eu passei para vocês. Agora a gente entra nesse mundo da álgebra matricial, onde nós vamos ver matrizes, determinantes, sistemas lineares, e em seguida que a gente passa para a parte do cálculo multivariado. Então, como eu falei para vocês, a gente vai tratar matrizes, determinantes, sistemas lineares e como encontrar autovalores e autovetores, que é algo muito útil quando a gente está resolvendo problemas um pouco extensos, né, em termos de equações. Bom, as aplicações em economia, né, para a gente motivar aí o estudo. Antes de mais nada, a gente pode pensar em álgebra matricial ou em matrizes como grandes bases de dados. Tudo bem? A gente tem aí tabelas repletas de linhas e colunas que podem muito bem representar bases de dados extensas. Tudo bem? Então, em termos de econometria, é ideal. Muitas vezes, os softwares, na maior parte das vezes, preferem, né, trabalhar com a notação matricial, invertendo e multiplicando matrizes, do que com aquela notação algébrica clássica, que envolve somatório, produtório, né, várias passagens que muitas vezes pode deixar a rotina mais lenta. Então, a álgebra matricial facilita, inclusive, a estimação para algumas coisas que a gente vai ver em econometria. Contas nacionais, né, matriz insumo-produto, como vocês veem em contabilidade nacional, contabilidade social, a matriz insumo-produto, né, sobre as transações aí dos setores da economia de um país em determinado ano, né, como eles se relacionaram. A gente pode representar isso muito bem utilizando uma matriz e os próprios problemas de otimização linear, como a gente vai ver mais para o final do curso, a gente vai ter aí a chamada matriz Hessiana, que vai representar uma matriz aí de derivadas, né, no cálculo multivariado, e ela vai ser muito útil para a gente conseguir localizar máximo, mínimo, entre outros pontos aí para a gente analisar. Tudo bem? Então, vamos começar com o conceito mais simples de todo, pessoal. O que é uma matriz, né? Uma matriz A, M por N, e aí lembre, sempre que a gente tem essa notação A, M por N, o primeiro elemento antes do xizinho é linhas e o segundo é colunas. Então aqui eu tenho uma matriz com M linhas e N colunas. Tudo bem? Sendo que M e N pertence, né, ao conjunto dos naturais, né? São números inteiros. A gente não tem uma linha e meia ou 0,6 coluna, não existe isso. É 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Também não tem negativo. Então, a gente pode definir essa matriz aí, né? A M por N como uma generalização de Azinho e J, em que I e J são elementos que vão representar respectivamente linha e coluna, tudo bem? As linhas, né? Elas vão aí de 1 até M e as colunas de 1 até N. Então, o que que é essa matriz, né? Ela é uma tabela, literalmente, gente, que você possui colunas e linhas, tudo bem? Eu tenho aqui uma, duas até n colunas e um, dois até m linhas, né? A gente simplesmente tem aí uma tabela que tem elementos, né? E aí, Michel, qual que é o número total de elementos? É o número de
linhas multiplicado pela quantidade de colunas que você tem. Então, seria m vezes n, que é esse último elemento aqui também. Então, notem, A11 é o elemento da primeira linha e primeira coluna, tá? Só ele. Já A12 é o elemento da primeira linha e da segunda coluna. É assim que a gente interpreta esse subscrito AIJ aqui, tudo bem? Beleza. Então, dentro dessa classe de matrizes, né, dessa definição, a gente pode ter diversas matrizes distintas, que eu acho por interesse aqui de todos, representar e especificar algumas, tudo bem? A matriz linha é uma matriz que tem somente uma linha e n colunas. Então, a gente pode resumir esse m por n em 1 por n, porque uma linha, n colunas, tudo bem? Então, ela é simplesmente um ordenado aí de colunas. O elemento primeiro é 1, primeira linha, primeira coluna. Segundo, 1, 2, primeira linha, segunda coluna, até primeira linha, enésima coluna. Notem que o A ele só vai ter no primeiro termo 1, porque somente uma linha. Beleza? De forma, né, complementar ou inversa, a gente tem aqui a matriz coluna, que ao invés de ter somente uma linha, ela é uma matriz com m linhas e somente uma coluna. Então, o termo fixo aqui no subscrito passa a ser o segundo. Enquanto na matriz linha o primeiro termo é fixo, né, que representa a linha, somente um, e o j pode variar 1, 2 até n, na matriz coluna o segundo termo é fixo com 1 e a linha pode variar de 1 até m, tudo bem? Então a gente tem também uma matriz representada dessa forma, onde os elementos são simplesmente linhas aí de um aglomerado. Tudo bem, gente? Então a gente tem aí matrizes grandes com várias linhas e várias colunas, mas a gente pode ter também essa representação para uma matriz que tem somente uma linha ou somente uma coluna. Seguindo, né, uma matriz nula. O que seria uma matriz nula? É uma matriz de m linhas e n colunas, onde cada A e J, cada elemento, para todo I, para todo J, é igual a zero. É uma matriz de zeros, basicamente, tudo bem? Então você vai ver aqui, todas as linhas são zeradas, assim como todas as colunas também são. Uma matriz agora quadrada, né? O que significa uma matriz quadrada? A matriz quadrada, pessoal, é simplesmente quando o número de linhas e de colunas é igual. E essa matriz aqui vai ser importante para a gente fazer vários cálculos a seguir, como vocês verão. Tá? Então, é uma matriz M por M, tudo bem? Notem que aqui é igual M e M, tá? Ah, Michel, poderia ser NN? Também poderia, depende. A questão aqui não é nem a letra que representa, é mais a igualdade entre o número de linhas e o número de colunas. Então a gente tem, da mesma forma da matriz geralzona, vários elementos, né? Linha 1, elemento 1, linha 1, elemento 2, até linha 1, elemento M. E na coluna, a gente tem linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1, até linha M, coluna 1. Tudo bem? Notem que aqui no final, novamente, o último termo, ele é MM, que é a quantidade aí de elementos que tem nessa matriz quadrada. Então, pense o seguinte, se o número de linhas é sempre igual ao número de colunas, você pode descobrir o total de elementos de uma matriz quadrada de duas formas. Tudo bem? Você pode multiplicar m por m ou elevar m ao quadrado, que é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Ok. Vamos seguir para mais alguns tipos de matriz que são interessantes aqui para a gente. A matriz diagonal. Essa matriz diagonal, como a gente vai ver, ela vai ser simplesmente uma matriz em que somente os elementos da diagonal dela vão ser diferentes de zero, tudo bem? Então, note, ela tem que ser uma matriz quadrada, em que as linhas e colunas têm um número igual, porém, todo elemento A e J, em que I é diferente de J, a gente vai zerar ele. Por exemplo, a linha 1, coluna 1, existe um elemento A1, mas já a linha 1, coluna 2, em que I da linha é diferente do J da coluna, ele é zero. Tudo bem? Então essa matriz, gente, como vocês podem ver, ela só vai ter elementos diferentes de zero
na diagonal principal dela, que vem do 1 até o mm. Notem também que os elementos da diagonal principal são aqueles em que I é igual a J, tá? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, até M por M. Beleza? Ok, vamos seguir então agora para a matriz identidade, né? Qual é esse tipo que vai ser também amplamente utilizado por nós aí nos cálculos mais à frente? Ela é uma matriz do tipo diagonal, tudo bem? Em que os elementos em que I e J são distintos também são zerados, uma forma muito similar a essa matriz diagonal, porém ela tem uma especificação que a diagonal principal dela é composta só por valores do número 1, tudo bem? Então A1, A22, A33 até AMM são todos iguais a 1. Então ela é uma matriz composta somente por zeros e uns. Quando I, que é o número, a linha em questão, for diferente da coluna, o elemento é zero. Quando I, né, a linha em questão, for igual a J, que representa a coluna em questão, a gente atribui o valor 1. Tá? Então, uma matriz identidade é aquela que é composta por zeros e uns, sendo que os uns estão somente na diagonal principal dessa matriz. Ok? Beleza. Lembre-se também, pessoal, que como ela está nesse formato, ela precisa o quê? Ser quadrada, como a gente pode ver aqui, M por M. Beleza, matriz triangular ou escalonada, que aqui a gente já entra em uma coisa um pouquinho diferente, mas que também vai ser útil. A gente pode ter tanto a triangular superior, ou escalonada em linha, quanto a triangular inferior, ou escalonada em coluna. Qual que é a distinção? Na triangular superior, todos os elementos da diagonal principal para cima eles têm valores. Mas abaixo dessa diagonal principal, eles são todos zero. Tudo bem? Então, para todo elemento A e J, em que I é maior que J, tudo bem? Por exemplo, você tem que ter que a linha em questão é maior do que a coluna. Tudo bem? A gente vai atribuir isso daí como valor zero, tudo bem? E, do caso contrário, né, na triangular inferior, onde ela forma aqui esses zeros acima da diagonal principal, a gente tem também uma regra similar, mas para menor. Tudo bem? Notem que o nome triangular vem por quê? Se vocês fizerem, né, aqui, notem que eu sempre coloco esses 3 pontos, deixa eu até retornar aqui, eu sempre coloco 3 pontos para generalizar, né, para eu não ficar colocando aqui diversas, mas vamos supor que você tem uma matriz 3 por 3. Você não precisa ficar colocando 3 pontos, você vai pôr 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, tudo bem? Esses 3 pontos aqui é só para dar noção de continuidade. Ok? E aí, no caso, por que tem esse nome triangular, como eu estava falando para vocês? Porque ela forma, né, um triângulo aqui de zeros, no caso da superior, abaixo da diagonal principal e no caso da inferior, acima da diagonal principal. Tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Né? Notem, ó, a lógica é zero para triangular inferior quando a linha for menor que a coluna. Tudo bem? Aqui a gente tem o que, por exemplo? Ó, linha 1, coluna 2. A linha é menor que a coluna? 1 é menor que 2, então é zero. Aqui, em sequência, a gente teria linha 1, coluna 3. Linha menor que coluna? Sim, 1 é menor que 3, então a gente atribuiria zero até aqui. No momento em que 1, né, a linha é igual à coluna, por exemplo, a gente não atribui zero. Nem no momento em que essa linha é maior do que a coluna, onde a gente tem 2 maior que 1. A gente deixa aqui indicado o A21 para não zerar esse elemento. Tudo bem? Beleza. A mesma lógica se aplica aqui na triangular superior, em que no caso, né, quando a linha for maior do que a coluna, a gente zera. Beleza, pessoal. Então a gente viu aqui no total 7 tipos aí de matriz, né, para aprofundar o nosso reconhecimento. Matriz linha, matriz coluna,
nula quadrada, diagonal identidade e a triangular, ou também chamada de escalonada. No final dessa aula aqui, a escalonada vai fazer sentido a palavra, porque a gente vai usar isso para resolver sistemas lineares. Tudo bem? Então, vendo esses principais tipos, vamos passar agora para as operações matriciais, tudo bem? Por ser um elemento matemático, essa matriz está sujeita a diversas leis para a gente operar ela, tudo bem? Somar, subtrair, multiplicar. Então, a gente tem algumas leis específicas. Vamos começar aí com a igualdade, tudo bem? Suponha que você tem uma matriz A e B, tá? Onde A é 2 por 2 e B é 2 por 2, tá? Como eu falei para vocês, aqui eu não preciso usar três pontos porque são matrizes pequenas, tá? Para você igualar, né, duas matrizes, é extremamente necessário que elas tenham a mesma ordem, pessoal, tudo bem? Então, veja bem, A é 2 por 2 e B também tem que ser 2 por 2, senão você vai tentar igualar coisas que não existem. Tudo bem? Se tivesse uma linha a mais aqui, eu ia igualar aqui. Não tem nada aqui embaixo. Tudo bem? Então, elas têm que ter a mesma ordem de linha e coluna. A igualdade entre matrizes é simplesmente você fazer que, para todo I e J, a IJ é igual a B e J. Tudo bem? A1 é igual a B11, A12 é igual a B12 e assim sucessivamente. Então, a igualdade entre A e B é simplesmente uma igualdade entre os elementos que são interiores a essas matrizes. Tá? A adição de matrizes agora, novamente, para a gente adição ou subtração de matriz, nós também precisamos que elas tenham a mesma ordem, tudo bem? Então, considere uma matriz A aí e uma matriz B. A gente diz que a soma das matrizes A e B ela vai gerar uma terceira matriz C, tá? Que eu estou nomeando aqui só por comodidade, do mesmo tipo, da mesma ordem M por N, se somente se cada elemento de C for a soma dos elementos de A e B, todos na respectiva ordem, tudo bem? Então, eu tenho que A11 tem que ser somado com B11. Eu não posso somar esse cara com outra coisa, tudo bem? Então, essa C, se eu somar essas duas matrizes, o primeiro elemento de C é a soma de A11 com B11, né? O segundo aqui vai ser a soma de A12 com B12, A21 com B21, A22 com B22. Tá? Então, se você está somando matrizes com quatro elementos, né, matrizes 2 por 2, a sua matriz resultante ela tem que ter quatro elementos e ser 2 por 2 da mesma forma. É uma soma direta, você simplesmente adiciona aqui os elementos. Beleza. Dentro dessa adição, pessoal, antes da gente passar para outras propriedades, né, para outras regras, a gente tem aqui algumas propriedades da adição, tudo bem? Eu acredito ser interessante a gente tratar antes de continuar aqui nas outras operações. A propriedade associativa. Se você tem A mais B e depois dessa soma você soma com C, é a mesma coisa que você fazer A e somar com a soma de B mais C. Tudo bem? Onde está o parênteses aqui não faz diferença no resultado final. O que eu quero dizer é você pode somar A com B, como a gente fez aqui, só em sequência depois você adiciona C, ou você pode somar primeiro B com C e só depois você adiciona A. Não faz diferença. Tá? Propriedade cumulativa. A ordem não importa. A mais B é a mesma coisa que B mais A. Tudo bem? A1 mais B1 é igual a B1 mais A1? A ordem não faz diferença aqui no valor da soma final. Pessoal. Tudo bem? Elemento neutro, né? Se você somar a uma matriz A um elemento N, que é uma matriz nula novamente é o que? É uma matriz composta por zeros. Se você somar a essa matriz de zeros, você continua com A, tudo bem? Vamos supor que aqui o B fosse todo definido por zeros. Olha, quando você soma A com B, esses Bs aqui são todos zeros, então você continua com a sua matriz A propriedade do elemento no neutro está falando. A mais uma matriz de zeros é igual a A, simplesmente. E a propriedade simétrica, tudo bem? Onde A mais esse A tracinho aqui é igual a uma matriz nula, que é igual a zero. Considerando N uma matriz nula, e os elementos desse A tracinho, eles são simplesmente os valores negativos do A.
Tudo bem? Esse tracinho, no caso aqui, eu quero dizer que a matriz A tracinho é igual a A, mas todos os elementos têm sinal negativo. Tá? O que isso quer dizer? Se eu pego A e subtraio, né, como se eu subtraísse dela mesma, eu tenho zero. Notem que a gente utiliza essa propriedade para evitar ter que falar que existe adição e subtração em matrizes. Na verdade, a gente sempre está fazendo uma adição, o que depende é o sinal dos elementos daquela matriz. Então, aqui eu estou falando que se você tem uma matriz A e uma matriz A', em que os elementos de A' são todos os elementos de A negativos, se você somar A com A', você vai chegar numa matriz nula, que é composta por zeros. Beleza, pessoal? Produto por constante, né? A gente viu aqui a igualdade, a adição, produto da matriz por constante. O que é o produto de uma matriz por uma constante? É simplesmente você pegar um número real k, né, que pode assumir qualquer valor, e uma matriz do tipo m por n, tá, que não precisa ser quadrada necessariamente, e multiplicar essa matriz pelo número real constante que você escolheu. Ela vai gerar uma matriz que é simplesmente o A com cada elemento multiplicado pela constante. Então, se eu tenho uma constante fora da matriz, para eu passar ela para dentro, eu tenho que multiplicar a constante por cada um dos seus elementos. Tá? Então, a matriz C, que seria K vezes A, ela é simplesmente K vezes cada elemento de A. Beleza, gente? Ok. Produto de matrizes, né? Agora, nessa quarta propriedade aqui, que já deixa mais interessante as coisas. A gente vai ver, pessoal, que o produto entre matrizes não é direto. Você não vai simplesmente multiplicar cada elemento pelo respectivo da outra matriz, como a gente faz na soma. Existe uma regra específica para o produto de matrizes. Tudo bem? Como eu falei, ele não é tão direto e ele exige, né, a gente impor algumas restrições. Vamos considerar uma matriz A, né, do tipo M por N, com elementos A e J e outra matriz B do tipo N por P. Tudo bem? Então notem, A e B têm ordens diferentes, mas o número de linhas de A é o mesmo de colunas de B. Se a gente definir o produto A vezes B como matriz C, igual a gente está fazendo aqui atrás, a multiplicação, né, de A por B vai dar para a gente elementos C e K, tá? Em que eu vou ter AI1 multiplicado por B1. Então, notem, eu tenho o elemento de A da primeira coluna multiplicado pelo elemento de B da primeira linha. Tá? Então, intuitivamente, o que isso aqui está dizendo para a gente? Na hora de multiplicar duas matrizes, eu vou pegar linhas de uma e multiplicar pelas colunas da outra. Tá? Então, a regra é distinta aqui. Tá? Essa igualdade aqui vale para todo hipertencente, né? A1 até M, K de 1 até P. Mas é importante eu destacar alguns pontos aqui com vocês. O número de colunas de A, como eu falei, deve ser igual ao número de linhas de B. Tudo bem? Então, o número de colunas n de A tem que ser igual ao número de linhas n de B. A matriz C, né, que é resultante do produto de A por B, ela possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Tudo bem? Notem isso. A e B tem que ter n igual. Então, as colunas de A tem que ser igual às linhas de B. Mas a resultante C, ela vai ser M por P. Ela vai pegar o número de linhas de A e o número de colunas de B. Tudo bem? E cada elemento de C ele é obtido pela soma do produto dos n elementos da linha I da matriz A com a coluna K da matriz B, como eu falei para vocês. A gente vai pegar linhas e multiplicar por colunas. Claro que eu acredito que essa generalização, né, principalmente para quem está vendo isso pela primeira vez, é um tanto quanto estranha e confusa. Isso aqui fica abstrato. Então vamos tentar fazer uma visualização de como isso é feito. Notem aqui que eu preparei essa imagem. Vamos supor que eu tenho uma matriz A que é menos 1, 3, 4 e 2, vocês estão vendo aqui, fechadinha a matriz, e uma matriz B que vai ser 1, 2, 3, 4, que é essa aqui. Como que eu multiplico A por B? Vejam bem, eu começo pelas linhas de A. A primeira linha de A multiplicado pela primeira coluna de B.
vai ser menos 1 vezes 1 mais 3 vezes 3. Olha aqui o primeiro elemento da matriz C. Tá? Agora eu pego a primeira linha de A ainda e passo para a segunda coluna de B. Menos 1 vezes 2 mais 3 vezes 4. Olha aqui o segundo elemento da matriz resultante. Beleza. Eu tenho a primeira linha do A, eu já multipliquei pelas duas colunas do B. Então agora eu vou passar para a segunda linha do A. 4 e 2 vezes primeira coluna de B. 1 vezes 3. Então é 4 vezes 1 mais 2 vezes 3. Olha o elemento aqui embaixo. 4 vezes 1 mais 2 vezes 3. E por fim, a segunda linha novamente de A multiplicado pela segunda coluna de B, que vai dar 4 vezes 2 mais 4 vezes 2. Que é esse 16 aqui embaixo. Tá? Então, cada elemento resultante desse produto, ele é o quê? O primeiro elemento é a primeira linha de A vezes a primeira coluna de A. Esse segundo aqui, primeira linha de A vezes a segunda coluna de B. O terceiro, segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. E o quarto, segunda linha de A vezes a segunda coluna de B. Tá? Notem que aqui, como nós temos dois elementos, a gente está multiplicando direto, mas você poderia fazer com 3, 4, 5, depende da ordem e do problema. Tá? Então, quando a gente executa essas multiplicações, eu estou chegando ao resultado que a multiplicação de A por B vai me retornar uma matriz C, que é 8, 10, 10, 16. E aí notem o que eu falei para vocês. Para eu poder multiplicar A por B, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Como eu falei aqui para vocês. Colunas igual ao número de linhas. Então, eu tenho quantas colunas aqui? Uma, duas. Quantas linhas? Uma, duas. Beleza. E a matriz C resultante, ela vai pegar o número de linhas de A e o número de colunas de B. Que é o quê? Quantas linhas eu tenho aqui? Duas, colunas também duas. Então ela tem que me dar literalmente uma matriz 2 por 2, que foi o que eu encontrei. Tudo bem, pessoal? Essa multiplicação de matriz ela não é uma coisa intuitiva e não é algo simples de você bater o olho e identificar. É necessário que a gente treine isso daqui, né, diversas vezes até conseguir, né, raciocinar e associar. Agora, para outro exemplo. Aqui, né, um exemplo simples, porque A é 2 por 2, B é 2 por 2, é que foi originária 2 por 2. Vamos para um exemplo agora que tem ordens diferentes. Eu tenho uma matriz A 2 por 3 e uma matriz B 3 por 2. Elas não são quadradas. O que eu falei para vocês? Eu preciso que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B. Tá respeitando? É 3 aqui, então tá respeitando. E aí note que quando eu multiplicar A, que é 2 por 3, por B, que é 3 por 2, eu vou originar uma matriz 2 por 2, que é o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então essas matrizes aqui estranhas vão me originar uma matriz 2 por 2. Vamos organizar e fazer a mesma coisa. Primeira coisa que eu faço, eu pego a matriz A e pego a primeira linha dela. Multiplica a primeira linha da matriz A por quem? Pela primeira coluna da matriz B. 2 vezes 3, mais 3 vezes 1, mais 1 vezes 2. Olha aqui, se não é isso o primeiro elemento da multiplicação. Agora eu pego novamente a primeira linha da matriz A e multiplico pela segunda coluna da matriz B. 2 vezes 4, 2 vezes 4, mais 3 vezes 5, mais 1 vezes menos 6. Beleza, peguei o primeiro e o segundo elemento da multiplicação. Agora, já peguei todas as colunas de B com a primeira linha de A? Já. Então eu passo para a segunda linha de A e multiplico por cada uma das colunas. Segunda linha de A multiplicado pela primeira coluna é menos 1 vezes 3, mais 4 vezes 1, mais 2 vezes 2, que é esse elemento. E por fim, a segunda linha de A com a segunda coluna de B, que vai dar isso daqui. Então, eu peguei uma matriz de duas linhas e três colunas, multipliquei por uma matriz de três linhas e duas colunas e encontrei uma matriz de duas linhas por duas colunas. Então, a matriz C resultante da multiplicação de A por B, ela é 11, 17, 5 e 4, 2 por 2 quadrada. Tudo bem? Então, notem, né, como eu falei para vocês, esse exemplo aqui é bem direto e bem intuitivo porque é tudo 2 por 2. Mas quando as matrizes não têm exatamente a mesma ordem, a gente tem que respeitar essas restrições, né? Das colunas da primeira serem iguais às linhas, né? Do número de colunas da primeira ser igual ao número de linhas da
segunda, e a gente vai chegar a uma matriz que é as linhas da primeira e colunas da segunda. Tudo bem, pessoal? Né? Algumas observações intuitivas aí sobre a multiplicação para a gente finalizar. Em termos intuitivos, a gente encontra a matriz C quando pegamos cada linha de A e multiplicamos por cada coluna de B, como eu já falei para vocês. A primeira linha de A multiplicada pela primeira coluna de B, ela vai dar o elemento C, 1, 1. É o primeiro elemento da matriz resultante. Já a primeira linha de A multiplicado pela segunda coluna de B nos dá o elemento Q, 1, 2, que é o sequencial, e assim sucessivamente até a gente completar, né, essa resultante aqui da multiplicação. Por conta desse mecanismo que eu falei para vocês, de pegar linha com coluna, que o número de colunas de A tem que ser exatamente o mesmo de linhas de B. Porque cada linha de A usada na multiplicação possui N elementos relativos às suas colunas. E cada coluna de B usada na multiplicação possui N linhas relativas aos elementos das colunas. Então é um match perfeito, tudo bem? Por quê? Porque se isso não bate, vai sobrar termo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que tivesse uma linha a mais aqui em A. Desculpa. Vamos supor que tivesse uma coluna a mais em A. Tá? Ao invés de 2 por 3, ela fosse 2 por 4. Quando você pega a primeira linha de A com 4 elementos, como é que você multiplica 4 elementos por 3? O que você faz com o último que teria aqui? Ele não tem ninguém para multiplicar. E aí fica uma incongruência, tudo bem? Daria errado. É por isso. Ou seja, né, se essas dimensões não forem iguais, a multiplicação não pode ser executada porque sobra um elemento ali e complica a nossa vida. Beleza, gente. Agora, ainda em multiplicação de matrizes, a gente tem também algumas propriedades que facilitam, né, o nosso cálculo quando a gente está resolvendo problemas. Vamos lá que eu vou elencar elas com vocês e explicar cada uma. A propriedade não cumulativa. Em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Por quê? Note nesse caso aqui, A vezes B, o número de colunas 3 bate com o número de linhas 3. Mas se eu colocasse aqui B vezes A, como que eu ficaria? Eu ficaria com 3 por 2 vezes 2 por 3. Olha como já daria uma coisa, daria para multiplicar ainda. Tudo bem? Vocês notam? Ó, se o primeiro fosse B, duas colunas, e o A segundo, duas linhas, você ainda continua conseguindo multiplicar. Mas a matriz resultante de B vezes A seria 3 por 3. Enquanto a matriz resultante de A vezes B é 2 por 2. Então, isso daqui é válido, vocês concordam comigo? A vezes B é diferente de B vezes A. Tudo bem? Essas multiplicações levam a resultados distintos. Constante, tá? Se eu tenho uma constante k fora dessa multiplicação de A vezes B, eu posso fazer tanto a multiplicação e depois da matriz resultante multiplicar k, como eu posso multiplicar k por A e depois multiplicar B, ou posso multiplicar k por B e depois multiplicar por A. Tá? Essa ordem onde a constante está é indiferente. Ela pode estar aqui, ela pode estar no A ou acompanhando o B aqui no meio. Tanto faz. Assim como a associativa também é indiferente. Por quê? Eu não posso mudar a ordem da matriz, mas quem eu multiplico primeiro, tanto faz. Vamos supor que eu tenho uma multiplicação da matriz A, B e C. 3 multiplicações. Eu posso fazer A vezes B e da resultante multiplicar por C, ou eu posso fazer B por C e multiplicar A com essa resultante. Tanto faz, porque A, B, C continuam na mesma ordem. O problema aqui é se eu trocasse algum elemento de ordem. Elemento neutro. Bem? Vamos supor I, uma matriz identidade. Bem? É aquela que eu falei para vocês que é composta por zeros e uns. Se eu multiplicar A por uma matriz identidade, o meu resultado vai ser a própria A. Isso daqui é uma propriedade que vai ser muito útil para a gente. Tá? Então, se você pega a matriz e multiplica pela identidade, o que você encontra é a própria matriz. Distributiva direta, pessoal. Vamos supor que você tem uma soma e quer multiplicar por outra matriz. B mais C vezes A. O que a gente aplica? B vezes A mais C vezes A. Tudo bem? Na ordem que está aqui. Notem novamente que a ordem importa. Se
o A está vindo depois da soma, tem que fazer a multiplicação nessa ordem. Se o A vem antes, a multiplicação é outra. A vezes B mais A vezes C. B vezes A não é a mesma coisa que A vezes B, e C vezes A não é a mesma coisa que A vezes C. Então, por isso que a ordem é fundamental. Se eu troco A de lugar, por mais que eu consiga aplicar a distributiva, tem que ser na ordem que ele aparece, tá? Se B está antes, é B vezes A. Se A está antes, é A vezes B. Matriz idempotente. O que significa isso? É aquela matriz que, multiplicada por ela mesma, tudo bem? A vezes A, ela resulta nela, tudo bem? Então, se você pegar A e multiplicar por A, você vai achar A de novo. Existe essas matrizes e é uma propriedade importante para a gente aqui. E por fim, a matriz nilpotente, tudo bem? Esse n aqui dando a ideia de que se você levar a n ou multiplicar a por ele mesmo n vezes, você vai chegar ao resultado zero. Tudo bem, pessoal? Então são essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propriedades que são importantes de serem gravadas para o caso de multiplicação de matriz. Tá bom? Seguindo, transposição de matrizes, tá? Vamos lá. Seja uma matriz A do tipo M por N com elementos A e J, como a gente já viu até agora. A gente vai chamar de transposta de A ou A elevado a T, tudo bem? Um Tzinho. Às vezes, em alguns livros, vocês vão ver um T maiúsculo também aqui em cima. Pode ser ATzão aqui ou ATzinho. Depende muito da notação e do livro que você está olhando. Então, essa AP, que é a transposta, ela vai ser a matriz A de ordem contrária. Então, note, se A é M por N, a transposta vai ser N por M, tá bom? Cujos elementos são o A e J transposta é igual ao A e JI. Então, eu não sei se vocês pegaram, mas olha aqui, o que a gente está mudando? A gente está tirando a ordem. A linha está virando coluna e a coluna está virando linha na hora de transpor. Tudo bem? Para todo I e J, né, pertencente aí de uma M e uma N. Para exemplificar isso, eu vou mostrar para vocês uma matriz A do tipo 2x3, duas linhas e três colunas. O que a gente faz quando a gente transpõe uma matriz é literalmente transformar uma linha em uma coluna. Tudo bem? Então, se a primeira linha de A é A1, A12 e A13, a transposta, a primeira coluna vai ser essa linha. Olha aqui, AT, A1, A12, A13. Essa primeira linha virou a primeira coluna da matriz transposta. E a segunda linha, obviamente, vai virar o quê? A segunda coluna. Então, notem que ela segue essa regra que eu mostrei para vocês. A transposta é simplesmente a ordem inversa. Aquilo que era linha vira coluna. Tudo bem? É como se você invertesse ela. Na verdade, eu não vou usar a palavra inverter porque está errado. A invertibilidade de matriz é uma coisa diferente que a gente ainda vai ver. Tá? Então, a transposição é você trocar linhas por colunas. É uma definição mais adequada para não gerar confusões. Tudo bem, pessoal? Então, você transforma linhas em colunas quando você transpõe uma matriz. Então, uma matriz que era 2 por 3, duas linhas e três colunas, ela vai virar uma matriz o quê? 3 linhas por duas colunas. Ela troca, né? Ela vai virar 3 por 2. Beleza? Vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor que você tem L aqui, uma matriz que é 5, 9, 1, 2, 7, né? Novamente uma matriz 2 por 3. A sua transposta, eu vou pegar a primeira linha e transformar em quê? Na primeira coluna. A segunda linha e transformar na segunda coluna. Então, LT é o quê? É uma matriz de 3 linhas por duas colunas, onde cada coluna corresponde à linha da matriz original. Tudo bem? Beleza. Então, algumas propriedades da matriz transposta também que são importantes para a gente solucionar problemas. A transposição de uma transposta é a própria matriz. Tudo bem? Notem, se eu saio de A e vou para essa transposta e faço uma transposta da transposta, que é cada linha virar uma coluna, eu volto para A. Tudo bem? Então, se você executa a transposição duas vezes, como está aqui AT, em parênteses T, eu volto para a matriz original, que é A. Tudo bem? Se A mais B é igual a C,
Então, A mais B transposto é igual a C transposto, que é o transposto em cada um dos termos somados, que é igual a A transposto mais o B transposto. Você pode colocar para dentro essa transposição em cada elemento da sua soma. K vezes A transposto é a mesma coisa que K vezes o A transposto. Tudo bem? Você pode multiplicar o A por K e depois executar a transposição, assim como você pode executar a transposição de A e depois multiplicar o seu K. Tem que dar a mesma coisa. Agora, multiplicando A vezes B, né, isso tudo, esse produto transposto, ele não vai ser simplesmente passar a transposição para dentro, diferente da soma, tudo bem? Ele vai ser B transposto vezes A transposto. Então a gente inverte a ordem. Quando você tem um produto e transpõe esse produto, você tem a ordem invertida. A segunda passa a ser o primeiro elemento transposto vezes o primeiro elemento que passa a ser o segundo elemento transposto. Então, A vezes B, isso tudo transposto, é B transposto vezes A transposto. Tá? E a matriz simétrica, pessoal, que é o quê? A é igual à sua transposta, tudo bem? Vamos supor que você tenha uma matriz que é simétrica em relação à diagonal. Quando você transpõe ela, você tem a mesma coisa, principalmente, né, no caso em que ela é quadrada. Beleza, gente? Também é uma propriedade importante, né? Por que eu estou passando essas propriedades para vocês? Né? Pode parecer uma coisa maçante, cansativa, mas dependendo do problema que vocês forem resolver, pode vir no enunciado assim: considere que a matriz A é simétrica. Ele não vai te dar essa igualdade, ele vai te falar a propriedade dela e aí você tem que associar que a matriz simétrica é aquela em que a transposta é igual à própria matriz. Tudo bem? Ela tem que ser quadrada, vocês concordam comigo? Por quê? A transposta a gente muda a ordem de linhas e colunas. Se mudar essa ordem e ficar o mesmo, essa matriz tem que ter linha igual à coluna, para que quando você inverter, isso não se altere. Tá bom? Como eu falei para vocês, invertibilidade de matriz, pessoal, agora é uma coisa distinta. Transposição é uma troca. Invertibilidade é outro tópico, tá? E a invertibilidade vai ser uma coisa extremamente útil para a gente dentro de teoria econômica. Diversas vezes para estimador econométrico, para problema macroeconômico, modelo de equilíbrio geral, diversos problemas de aplicação na teoria econômica, a gente precisa que as matrizes sejam inversíveis, tudo bem? Então, entender o que significa invertibilidade é fundamental para vocês conseguirem trabalhar bem esses tópicos no restante do curso, tá? Então, vamos lá. Seja A uma matriz quadrada. Estou começando a falar para vocês que isso aqui se aplica para matrizes quadradas. Do tipo M por M, né? Linhas iguais, a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas. Com elementos A e J. Dizemos que A é inversível se existe uma matriz B da mesma ordem, tal que A vezes B é igual a B vezes A e é igual a uma matriz identidade de ordem M. Tudo bem? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você pega A e multiplica por uma matriz B que tem a mesma ordem, ela vai ser a mesma coisa que B vezes A e ela tem que te retornar uma matriz identidade de mesma ordem. Tudo bem? Então, caso A não possua inversa, não aceite essa regra que eu estou impondo aqui, a gente vai dizer que há uma matriz singular. E se a matriz for singular, isso gera uma série de problemas para a gente. Tudo bem? Em equilíbrio geral, em econometria, em várias questões, se essa matriz aqui não for inversível, a gente não consegue calcular algumas coisas. Por isso que essa propriedade é importante. Tudo bem? Então, notem, eu estou falando que existe uma matriz A quadrada e que se ela for multiplicada por uma B, né, de mesma ordem, e aqui B, eu não estou definindo B por enquanto. Eu estou dando só uma noção, uma generalização de uma matriz B, né, ainda em dúvida de quem ela é. Se A for multiplicado por B e for igual a B por A, e essas multiplicações me resultarem em uma identidade da mesma ordem da matriz quadrada, M, tá vendo? Notem uma coisa aqui, gente, uma notação, tá fugindo a palavra, uma notação importante. A é M por M.
A gente costuma usar esse X para falar linha e coluna. Quando a matriz é identidade quadrada, a gente põe só o M. Por quê? Se ela é quadrada, já se pressupõe que o número M é tanto para linhas quanto para colunas. Por isso que ele dá um XM aqui, tá bom? Mas isso é só uma anotação, não faz diferença nenhuma na hora que você for fazer as coisas. Dado que A seja uma matriz inversível, então a gente vai chamar essa matriz B, tudo bem? Como inversa de A. Então, olhem, antes eu falei que A multiplicado por B dá uma identidade, mas quem é essa matriz B? Eu vou chamar a matriz B de inversa de A, tal que eu vou chamar ela de A elevado a menos 1. Tudo bem? Sempre que eu tiver A elevado a menos 1, eu estou usando essa notação para matriz inversa. Uma coisa importante, você não vai elevar cada elemento de A a menos 1. Não é isso inversibilidade. Esse menos 1 é uma notação, assim como o T de transposto. Tá? Quando tem transposição, não faz sentido. Você não vai levar elementos a T. Não faz sentido nenhum isso. Para a inversibilidade é a mesma coisa, gente. Menos 1 é uma notação. Você não vai levar os elementos da matriz A a menos 1. Tudo bem? O que me diz é, se eu estou chamando B de A elevado a menos 1, A vezes A elevado a menos 1 é igual a A elevado a menos 1 vezes A, que é igual a matriz de identidade. Eu estou substituindo aqui essa notação por essa. Eu só estou trocando quem é B. Ao invés de chamar de B, eu estou chamando de A elevado a menos 1. Tudo bem? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês fixarem melhor, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, mas antes de eu entrar no exemplo, eu quero dar uma intuição. A resposta aqui é o seguinte: você tem a matriz A, tá, que tem que ser fornecida para você, e você sabe, né, o que é uma matriz de identidade de ordem M. Vamos supor que você tem uma matriz A que é 3 por 3. A identidade M é a identidade 3. Então, ela é uma matriz que 1 está na diagonal, o resto é 0, 3 por 3. Então, eu tenho A e eu tenho I. Quem nesse jogo aqui eu não tenho? A elevado a menos 1. E é essa matriz que a gente vai calcular. Tudo bem? Então, olhem, para um caso 2 por 2. Vamos supor que a minha matriz A dada é 1, 3, 2, 7, uma matriz 2 por 2. Eu sei que uma identidade 2, né, uma matriz de identidade 2 por 2 é isso aqui, 1, 0, 0 e 1. Diagonal principal com 1, os outros elementos são 0. Então eu tenho a matriz A e eu tenho a matriz identidade. O que aquela regra da invertibilidade me diz é, se eu pegar a minha matriz A e multiplicar por uma matriz que eu não conheço, ela tem que dar a identidade. E aí essa matriz que eu não conheço vai ser a inversa de A. O que eu faço? Multiplico A por uma matriz genérica, uma matriz geral. Eu coloquei A, B, C, D à toa. Você poderia colocar X, Y, W, Z, tudo bem? Você pode qualquer elemento. É uma matriz genérica em que os elementos que estão pertencentes a ela você não conhece. Você quer calculá-los, tudo bem? Quer descobrir essa matriz que quando você multiplicar A por ela, a gente chega numa identidade. Porque é essa matriz que vai ser inversa. Se você executar, pessoal, vamos lá, primeira linha vezes primeira coluna, primeira linha vezes segunda coluna e assim sucessivamente, e depois achar o resultado desse produto, você vai chegar a uma matriz do quê? 2 por 2 também, vocês concordam? Chegou uma matriz 2 por 2, igualou com a identidade, vocês vão chegar o quê? Num sistema. Tudo bem? Vocês vão chegar num sistema. Vocês vão chegar ao quê? Você vai ter 4 elementos da matriz que resulta desse produto e vai igualar ele a 4 valores. Você vai resolver e achar os valores de A, B, C e D. Então a matriz inversa vai ser 7 menos 3 menos 2 e 1. Tudo bem? Notem novamente, não é simplesmente elevar nada a menos 1. Na verdade, não tem sentido. O que acontece com a inversa é você, nesse caso aqui, né, você trocou a ordem dos elementos da diagonal e negativou os outros da secundária. Mas isso não é tão direto, não basta bater o olho para saber a inversa, tudo bem? Porque aqui em 2 e 2 ela é simples, mas à medida que você vai para uma matriz 3, 4, 5, as coisas não ficam tão intuitivas, né, quanto pode parecer. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês fazerem como exercício para fixar essa multiplicação e aí, o que vocês encontrarem como matriz que vai ser essa multiplicação, vocês igualem a essa e resolvam. Eu quero que vocês achem
esse valor aqui. Tá? Eu quero que você ache que A igual a 7, B menos 3, C menos 2 e D igual a 1. Fica aí como exercício para vocês me entregarem, tudo bem? Ou então, se vocês quiserem, é para me consultarem, né? Como eu venho fazendo com vocês nas aulas anteriores, eu sempre deixo alguns exercícios para vocês tentarem replicar em casa. Por quê? Se você entendeu a lógica disso aqui, chegar nisso, significa que você já entendeu as primeiras propriedades de igualdade, produto, e já entendeu a lógica da invertibilidade para você encontrar. Tudo bem, pessoal? Então façam essa daqui. Não deixem de fazer, por favor, só para ver se vocês conseguem daqui chegar aqui. Tá? É simples, é fácil de fazer, mas eu vou deixar aí para vocês fazerem. Beleza. Então nós vimos aqui praticamente os alicerces aí de matriz. Tá? Mostrei para vocês o que é uma matriz de forma geral, matriz linha, coluna, nula, quadrada, diagonal, identidade, triangular. Passei as operações possíveis, igualdade, adição, produto, transposição e invertibilidade. Tá? Passei para vocês uma a uma, falei das propriedades da adição, falei das propriedades do produto, da multiplicação de matrizes, né? Fomos aí para a transposta e eu finalizei com a matriz inversa. Tudo bem? Então, isso daqui é muito importante. Tá? Tudo que eu passei até agora de matriz é fundamental para vocês terem uma compreensão ampliada de econometria e de muitos tópicos relacionados a equilíbrio geral, principalmente. Beleza. Feito toda essa exposição de matriz, a gente vai passar para a sequência, né, inevitável, que é o quê? São os determinantes de matrizes. Os determinantes são formas que a gente tem de trabalhar, né, dentro das matrizes, são coisas que a gente pode calcular. Tudo bem? Então, o uso do determinante ele vai ser útil em economia para a gente, para a solução de problemas, né, de sistemas lineares, para os problemas de otimização e até mesmo na derivação de estimadores, como eu falei para vocês. Tá? Por quê? O determinante é algo intrínseco da matriz. Então, se a matriz é fundamental para esses pontos, como eu já havia falado, aqui eu só estou especificando que o determinante vai ser o fator-chave para a gente chegar nesses resultados. Tá? Eu apresento aqui para vocês o cálculo de determinantes no formato indutivo, né? Então eu vou fazer 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3 e finalizar generalizando, né, uma ordem n por n. Note que só existe determinante de matriz o quê? O que tem em comum aqui? 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, n por n. Matriz quadrada, em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá? Beleza. Né? Novamente, a gente destaca aqui que só vai existir determinante para a matriz quadrada. Além disso, eu já falei com vocês o conceito de diagonal principal, mas eu quero adicionar aqui o conceito de diagonal secundária. A diagonal principal ela vai ser aquela que os elementos, né, A e J têm I igual a J. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, deixa eu retornar. No caso aqui, dá para ver isso no início. A diagonal principal é essa daqui, em que A11 igual a J, 22 igual a J, 33 até M por N. Tudo bem? Mas notem que eu estou chamando de diagonal principal de uma matriz quadrada. Então, no caso, M teria que ser igual a N. Que é tudo bem? Essa diagonal principal, onde a gente tem uma igualdade entre linhas e colunas. A diagonal secundária, gente, vamos lá para a definição e aí a gente volta. Tá? Ela vai ser uma definição similar, só que os elementos A e J da diagonal secundária vão ser aqueles tais que I mais J, a linha mais a coluna em questão, é igual a N mais 1, em que N é a ordem dessa matriz quadrada. Se eu falar para vocês o seguinte, eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2, é simplesmente uma matriz 2 por 2. Então, uma matriz quadrada de ordem 10 é uma matriz de 10 linhas por 10 colunas. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo é, a diagonal secundária é aquela em que I mais J é igual a N, que é a ordem da matriz, mais 1. Vamos voltar lá para o caso da matriz quadrada para mostrar para vocês. Tá? Olha aqui. A gente tem... Qual é a ordem dessa matriz quadrada aqui? M, tudo bem?
porque a gente está generalizando. A diagonal secundária vai ser aquela em que I mais J vai ser igual a M mais 1. Olha aqui, 1 mais M é quanto? É M mais 1. Assim como aqui no final, M mais 1 é igual a M mais 1. E durante toda essa diagonal, a gente vai ter essa regra sendo válida. Então, diagonal principal é aquela que vai da esquerda para a direita, numa matriz quadrada, e a diagonal secundária é aquela que volta da direita para a esquerda, numa matriz quadrada. Tudo bem? Aquela formulação matemática que eu mostrei para vocês é para ela simplificar e você ter certeza, né? Formalizando aí o conceito. Tá? A seguir, eu apresento aí para vocês as fórmulas, né, que nos permitem calcular o determinante de M ou det M. Sempre que a gente estiver tratando de determinante, eu vou simplificar isso por det, abre e fecha parênteses, e pôr a matriz em questão. Tá? Determinante no caso 1, matriz 1 por 1. Tá? A matriz 1 por 1 ela só tem um elemento. E aí, nesse caso, o determinante dela é o próprio elemento. Tudo bem? Ela não tem nada além desse elemento 1. O determinante dela é o A1. Matriz 2 por 2. Aqui as coisas ficam um pouco mais interessantes. A gente vai pegar os elementos da diagonal principal e multiplicá-los e subtrair do produto os elementos da diagonal secundária. Tudo bem? Então vejam bem. Qual que é a diagonal principal, Michel? A11, A12, A21. Desculpa, gente. A11, A22. Multiplico A11 por A22, A1 vezes A22, e subtraio os elementos multiplicados da diagonal secundária. Qual que são os elementos da diagonal secundária? A12, A21, menos A12, A21. Essa diferença vai me dar o determinante de uma matriz 2 por 2. Uma matriz 3 por 3, o negócio fica um pouco mais complicado, tudo bem? Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai utilizar a regra de Sarrou, entendeu? Para a gente conseguir calcular esse determinante. O que consiste, gente, a regra de Sarrou? Você vai pegar as duas primeiras colunas, e note que essa regra de Sarrou é para uma matriz 3 por 3, especificamente. Você vai pegar as duas primeiras colunas da sua matriz 3 por 3 e vai prolongar elas na matriz. Tudo bem? Você vai pôr elas aqui após o final da matriz, como a gente vê aqui na imagem. A minha matriz aqui, 3 colunas, 3 linhas, e eu vou prolongar com as duas primeiras colunas. E aí, o que eu vou fazer? Eu começo na diagonal principal. Eu faço o produto dos elementos da diagonal principal, somo com o produto dos elementos da diagonal em sequência, que não é a secundária, a diagonal em sequência. Ó. 1, 2, 2, 3, 3. A diagonal em sequência é aquela que é paralela. 1, 2, 2, 3, 3, 1. É essa daqui. E somo com os produtos da última diagonal aqui. 1, 3, 2, 1, 3, 2. Notem que os elementos que eu expandi da matriz M com as duas primeiras colunas são fundamentais para eu fazer essa multiplicação. Tudo bem? Então, notem, eu tenho a diagonal principal mais a diagonal paralela a ela em sequente, que é 1, 2, 2, 3, 3, 1, mais a sequência na diagonal que começa lá no 1, 3, 2, 1, 3, 2. E aí eu subtraio isso do quê? Da soma dos produtos das diagonais secundárias. Tudo bem? Olha aqui, a diagonal secundária é 1, 3, 2, 2, 3, 1. Em sequência, qual que é a outra diagonal secundária? 1, 1, 2, 3, 3, 2. E a última, 1, 2, 2, 1, 3, 3, como a gente pode ver. O que eu acho que é fácil de visualizar? Primeiro de tudo que você tem que fazer é uma matriz 3 por 3, eu vou expandir as duas primeiras colunas. Coloque elas aqui. E aí você pensa o seguinte, olha, o determinante é o quê? Eu preciso somar 3 diagonais principais e subtrair de 3 secundárias. Então eu vou fazer o produto da primeira diagonal principal, que é a original, a segunda diagonal principal e a terceira. Tudo bem? Eu tenho alguma outra diagonal além dessas 3, gente? Não, porque se eu tentar começar no A1 aqui, eu não vou ter 3 elementos, eu vou ter só 2. Não é mais diagonal. Então, quantas diagonais principais da esquerda para a direita eu posso encontrar? Uma, duas, três. Tudo bem? Então eu faço o quê? Produto dessa, mais o produto dessa, mais o produto dessa. E aí eu vou subtrair
pelas diagonais secundárias. Qual que é a primeira diagonal secundária que a gente olha na matriz? É essa daqui, que vai da direita para a esquerda. A segunda, 1, 2, 3, 3, 2. E a terceira, 1, 2, 2, 1, 3, 3. Dá para eu arrumar mais alguma diagonal secundária aqui? Não, porque qualquer outra diagonal secundária que eu tenho que fazer não vai ter 3 elementos. Então, a regra de Sarru ela diz isso para a gente. Você vai expandir a sua matriz, pegar as 3 diagonais principais, né, o produto delas, e subtrair os produtos de cada uma das 3 diagonais secundárias. Tudo bem? Então, assim que a gente vai solucionar um determinante 3 por 3. Notem que como que as coisas vão ficando piores e mais complicadas, né? Esse 1 por 1 aqui é maravilhoso, é o próprio elemento. O 2 você já faz uma diagonal principal subtraída da segunda, da secundária. No 3, 3, você tem que expandir a matriz, calcular 3 principais, 3 secundárias aí com as auxiliares, para você conseguir executar bem essa subtração. Ah, Michel, a regra de Sarro é a única regra para fazer determinante de matriz 3 por 3? Não, não é. Tem uma regra dos triângulos internos, só que eu acho que o problema da regra dos triângulos internos é que você tem que bater o olho e enxergar os triângulos, tudo bem? E aí eu acho mais difícil de você visualizar isso, tudo bem? Normalmente a gente faz isso quando a gente já tem mais experiência e ficar trabalhando matriz, matriz, ficar resolvendo problemas. Mas para quem está aprendendo, a regra menos confusa e mais direta é a regra de Sarro, porque não tem erro, você vai na diagonal. A triangular, você faz aqui a diagonal principal, tá? E aí você vai usar os triângulos auxiliares, ó, a diagonal principal, 1, 2, 2, 3, 3, 1. Tá vendo um triângulo aqui? É justamente o segundo termo, principal e o triângulo. Aí você soma com outro triângulo, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Mesma coisa, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Beleza. Aí você fez a principal e achou e somou os 2 triângulos dela. Aí você vai fazer a diagonal secundária, né? E vai fazer a mesma regra para os triângulos, mas agora os triângulos estão em torno da secundária. Então é 3, 2, 2, 3, 1, 1. Tudo bem? E a outra é 2, 1, 1, 2, 3, 3. É justamente isso que está aqui. Mas essa regra, pessoal, novamente, dos triângulos internos, é normalmente para quem tem mais experiência e não é uma regra muito sugerida para quem está aprendendo. Tá? Na dúvida, faz a regra de Sarrur aqui e você vai conseguir chegar no resultado com mais segurança e mais tranquilidade. Beleza? Mas, só deixando claro, não é a única forma de calcular o determinante 3 por 3. Beleza. E aí, pessoal, o que eu falei para vocês no início do determinante? Eu ia fazer 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e terminar com N por N, que é para qualquer ordem que você quiser. Tá? Obviamente a gente espera, né, que já foi ficando feio de 1, 2 e 3. Imagina N por N, né? Então, antes de passar para vocês a fórmula do N por N, eu quero definir com vocês duas coisas. O menor complementar de uma matriz e o cofator. Por quê? Porque esses conceitos vão ser úteis para a gente generalizar o determinante de uma matriz N por N. Novamente, só existe determinante de matriz quadrada. Tá? O menor complementar, ele vai ser o seguinte. Considere uma matriz quadrada M de ordem maior que 2. Tá? Então a gente calcula menor complementar para ordem maior que 2. 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Seja a e J um elemento qualquer dessa matriz. Tá? Por exemplo, A13. Tá? Um elemento generalizado aqui que eu estou falando. O menor complementar de cada elemento ele vai ser definido pela matriz restante quando você tira a linha do elemento e a coluna dele da matriz principal. Tá? O que isso quer dizer? Vamos aos poucos. Vamos começar por 1. Eu tenho o elemento A1. Qual que é o menor complementar de A1? Eu tiro a primeira linha e tiro a primeira coluna. O que sobra? 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Essa é a primeira matriz complementar, tá? Do menor complementar. O menor complementar vai ser essa matrizinha aqui que sobrou quando eu tiro primeira linha e primeira coluna. Olha aqui, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. O determinante dela. Tudo bem? Então, o determinante dessa matriz resultante que sobrou quando você elimina, esse valor aqui, né, o determinante vai dar um valor inteiro, desculpa, inteiro não, vai dar um valor real. Esse valor vai ser o quê? Ele vai ser o menor complementar. Tudo bem?
Beleza. Então, seguindo, qual que é o menor complementar do elemento 1, 2? Eu tiro a primeira linha e a segunda coluna. O que sobra? 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Olha aqui. 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Determinante disso é o meu menor complementar 1, 2. E assim sucessivamente. A gente vai fazer menor complementar para cada elemento da matriz. Vocês concordam comigo? Porque em cada elemento eu consigo remover a linha e a coluna dele. Olha aqui, vou pegar um aleatório, 2, 3. Eu consigo remover essa segunda linha e a terceira coluna. Tá? Ficaria com 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Você passa, né, como se fosse um corretivo aqui na linha e na coluna em questão e fica com o que sobra. O que sobrou a matriz que ficar, você tira o determinante e acha o menor complementar. Tudo bem, pessoal? E o que seria o cofator? Tá? O cofator de uma matriz M, né, de ordem novamente maior que 2, ela vai ser simplesmente o menor complementar multiplicado por menos 1 elevado a i mais j. Tudo bem? Então, notem, se você tem aqui o elemento 1, o menor complementar de 1 é o determinante de A. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Você vai resolver esse determinante e vai achar um valor. O cofator de D11 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o valor desse determinante aqui. Então, ele vai ser um termo para ajustar com o menos 1. Note que se I mais J for par, isso aqui vai virar 1. Se for ímpar, continua menos 1. Tudo bem? Então, ele é um fator de ajuste. Eu falei para vocês, vamos fazer do 1, 1, 1, 2 em sequência. Ó, o cofator 1 vai ser esse determinante vezes menos 1 ao quadrado. O cofator 1, 2 vai ser o determinante de quem? Ó, tira a linha 1 e a coluna 2. É 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3. Determinante disso vezes menos 1 elevado ao cubo. E assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Essa que é a grande questão aqui do cofator. Você pega o termo menos 1 elevado a i mais j, onde i é linha e j é a coluna em questão, e multiplica, né, pelo menor complementar. Tá bom? Por que, Michel, que você está passando isso? Por que você está fazendo isso tudo? Porque no caso de determinantes de n por n, a forma mais fácil que a gente tem de achar esse determinante é usando os cofatores. E como o cofator depende do menor complementar, não tem como explicar um sem o outro, tá? Então, se eu tiver uma matriz M que é n por n, tá? Sei lá, 10 por 10, por exemplo. O determinante de M ele pode ser definido como a soma dos produtos dos elementos da primeira coluna pelos seus cofatores. Então, eu vou me concentrar nessa primeira coluna aqui, e para cada elemento eu multiplico o cofator. Ó, elemento 1, 1 vezes o cofator 1, 1. Elemento 2, 1 vezes o cofator 2, 1, até o elemento N1 vezes o cofator N1. Quando eu executo essas multiplicações e somo, eu chego no determinante dessa matriz M, que pode ter ordem 4, 5, 6, 10, 20, independente. Tudo bem, pessoal? Mas notem que quanto maior a ordem, mais difícil fica de você achar o cofator. Por quê? Porque se você está numa matriz de ordem 10, o cofator ele vai usar uma matriz reduzida de ordem 9. E para você calcular o determinante da matriz de ordem 9, você tem que usar também essa regra até você chegar lá na matriz de ordem 3, por exemplo, que você consegue calcular batendo o olho. Então você vai ter que ficar reduzindo até você chegar. Você enfia uma soma absurda dentro de cada um desses elementos. Quanto maior a ordem da matriz, mais complicado é de você fazer isso na mão. Tudo bem? Essa é a grande questão. 4. Uma matriz 4 é de boa. Por quê? Porque o cofator vai depender de uma matriz 3, e a matriz 3 a gente tem essa regra de Sarro. Uma matriz 5, por exemplo, o cofator vai depender de uma matriz 4. E aí, para resolver o determinante de uma matriz 4, você tem que fazer o cofator, que vai depender de uma matriz 3. Aí você resolve o cofator da matriz 3, acha o determinante da matriz 4 e usa esse determinante no cofator para achar o determinante da matriz 5. Então é uma substituição recursiva, tudo bem? Então é uma regra boa, uma regra útil,
mas é uma regra que pode se tornar extremamente complicada. E se a matriz for realmente muito grande, até em termos computacionais, isso leva muito tempo para a gente conseguir calcular isso daqui. Beleza, pessoal? Ok. E aí, como eu falei para vocês, né? Pegando carona nisso, que o negócio fica muito complicado a depender da ordem, quanto maior a ordem, mais a gente vai ter que ficar aplicando cofator um em cima do outro de forma sucessiva para calcular esse determinante. Por conta disso, a gente tem o teorema de Laplace, tudo bem? Ele vai nos fornecer uma teoria mais generalizada para o cálculo de determinante em matrizes com ordem maior que 2. Então, o teorema de Laplace, pessoal, ele vai falar o seguinte: o determinante de uma matriz pode ser encontrado com a soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Tá? Então, ele dá uma generalizada nisso daqui. Ao invés de você pegar a primeira coluna e multiplicar pelos cofatores dela, o Laplace está falando que pode ser qualquer linha ou qualquer coluna. Por que, que isso daqui é útil? É porque ele vai facilitar para a gente quando a gente tiver matriz com muito zero. Tudo bem? Se a gente tiver uma matriz, por exemplo, em que a primeira coluna dela são 1000 valores, mas na segunda também tem 1000, só que desses 1990 são zeros, putz, você vai precisar só de 10 elementos e 10 cofatores. Não que isso, né, seja fácil, assim por dizer, mas poupa tempo. Essa que é a grande questão. Computacionalmente, é muito mais rápido o computador calcular para 10 do que para 1000. Tudo bem? Então, isso te poupa tempo e agiliza o processo, sendo que matematicamente vai dar o mesmo resultado. Então, o teorema de Laplace, para casos que você tem zero, ele é útil. Por quê? Ele sai dessa questão aqui de você ter que pegar literalmente só a primeira coluna e ele fala que você pode pegar para o produto dos elementos de qualquer linha ou coluna pelos respectivos cofatores. Então você generaliza para qualquer linha ou coluna que você pegar. Basta você multiplicar os elementos pelos cofatores em questão. Tá bom? E temos também o teorema de Cauchy, que facilita para a gente para matrizes muito grandes, mas que não é que nem sempre é igual a zero, tá? Segundo o teorema de Cauchy, a soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna pelos cofatores de outra fila paralela é sempre igual a zero. Então veja bem, o teorema de Cauchy fala: se eu pegar a primeira linha, tudo bem, e multiplicar esses elementos pelos cofatores da segunda, isso tem que dar o quê? Zero. Tá? E aí isso pode ser útil para a gente calcular, né, a questão do determinante em matrizes muito extensas, quando ela é muito grande. Computacionalmente isso também facilita. Tudo bem? E notem que nesses casos, como eu falei para vocês, vamos supor uma matriz de ordem 4 ou 5, esses casos, se tiver muito zero, o Laplace facilita demais, vai precisar de uns dois ali só, por exemplo, né? E o de Cauchy também vai facilitar muito a nossa vida para a gente encontrar os pontos em questão. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, dado esses teoremas, vamos para duas novas, né, definições com aquilo que a gente acabou de aprender. No caso da matriz dos cofatores e da inversa. Uma matriz é chamada de adjunta, tudo bem? Sendo M uma matriz quadrada. Ah, isso novamente é uma matriz quadrada. Chama matriz M' de adjunta aquela que é a matriz dos cofatores de M transposta. Tudo bem? Novamente, vamos lá. Cofator, pessoal, você acha um cofator para cada elemento. Por quê? Essa expressão menos 1 elevado a i mais j vezes um determinante, que é um número. Então você acha um cofator para cada elemento. Então existe uma matriz da mesma ordem da sua matriz M que é de cofatores. Se você tem, por exemplo, 3 por 3 na sua matriz M, a sua matriz de cofatores também vai ser 3 por 3. Porque para cada elemento você acha um cofator. A transposta da matriz de cofator, tudo bem? Transposta que é? Você transforma suas linhas em colunas, ela vai ser o que a gente chama de matriz adjunta, tudo bem? Que é esse M com uma barra em cima. E por fim, a gente chega aqui em uma forma incrivelmente mais simples de calcular a inversa. Tá? Eu tinha mostrado para vocês essa forma aqui vamos lá, de invertibilidade, em que você põe uma matriz genérica, vai multiplicando, vai fazendo. Só que quanto maior essas matrizes, mais difícil fica de você executar todas as multiplicações.
Uma forma mais simples de você calcular a inversa, segundo essa definição, é você usando o determinante da matriz e a matriz adjunta. Tá? Pega essa matriz adjunta, que é a transposta dos cofatores, e multiplica por 1 sobre o determinante da matriz M, que é a original. O que você encontrar aqui, pessoal, vai ser a sua matriz inversa. Então, dessa última definição, notem uma coisa muito legal que tem. Se a gente pode calcular a inversa com base no determinante, matriz que tem determinante zero não possui inversa. Conclusão legal. Por quê? 1 sobre zero é infinito. Não tem solução disso aqui. Se o determinante for zero, a matriz não é inversível. Isso é muito útil para a gente resolver problemas. Tudo bem? Beleza. Ok, então vimos matrizes determinantes, agora a gente vai passar para sistemas lineares e deixando por último autovalores e autovetores. Tá? O que a gente viu até agora vai ser fundamental para a gente resolver sistemas. Tá? Diversos modelos econômicos, pessoal, como oferta, demanda, equilíbrio geral, estimadores econométricos, entre outros, eles vão utilizar sistemas lineares. Tudo bem? Pensa do sistema mais simples de todo, uma equação para oferta e outra para demanda. Isso é um sistema, Michel? É. Você tem duas equações e as variáveis respectivas. Tudo bem? Diversos problemas da teoria econômica vão utilizar sistemas, tá? Vamos supor, você está modelando uma economia aí, considerando as 10, 15 principais variáveis. Você normalmente tem pelo menos uma equação para cada uma dessas variáveis. Então a gente resolve problemas econômicos complexos, né, e sérios com base em sistemas. Tudo bem? Nem sempre lineares, tem também sistemas não lineares, mas aí já é outro caso. Mas no caso dos sistemas lineares, eles são muito úteis quando a gente quer achar os resultados de uma forma mais direta. Tudo bem? Então, vamos considerar uma equação linear de n variáveis, tudo bem? Que tem os coeficientes 1, 2, 3, n, para x1, x2 até xn, e ela é igual a um termo independente b, tá? Em que a são os coeficientes, x são as variáveis que a gente está interessado, né? N variáveis, e o b é um termo, né? Uma constante real, é independente. A solução desse sistema, pessoal, ele vai ser uma equação com alfas de 1 até n pertencente aos números reais, tais que, se você substituir o alfa pelo x em questão, né, se você achar o valor desse x, ao multiplicar cada coeficiente pelo alfa, você tem que chegar no valor do B1 independente. Tá? Generalizando isso para m maior que 1 equações, né, se você tiver uma, duas, três, até n variáveis, mas se você tiver m equações, você vai ter aqui diversos coeficientes e m termos independentes de igualdade. É um sistema de equações, né? Igual a gente vê lá no ensino médio, um sistema de equações comum. Em termos matriciais, a gente pode representar isso daqui de outra forma. Por quê? Vê se vocês concordam comigo. Eu posso separar uma matriz de coeficientes, separar um vetor só de variáveis, x1 até xn, e igualar isso a uma matriz aí, desculpa, uma matriz coluna de termos independentes. Se eu multiplicar essa primeira matriz por essa segunda e igualar isso, eu vou chegar literalmente a esse resultado aqui de cima, tá, gente? Por quê? A matriz de coeficientes ela é m por n. A matriz de variáveis é n por 1. Então n bate com n. Quando eu cortar, eu vou chegar numa matriz m por 1, que é justamente essa matriz aqui de termos independentes. Tá? Se a gente tem que todos os termos independentes são zero, então todos esses b aqui são zero, a gente pode chamar esse sistema de linear e homogêneo. Tá? No caso em que não são zero, a gente não chama ele de homogêneo, mas também tem formas de resolver assim, como no caso de zero. De forma similar, né, a solução desse sistema ele vai ser o quê? Um conjunto aí de x de valores para x1, x2, x3 que resolvam todas as equações. Então você tem que achar um vetor α1, α2 que quando você substitui no lugar do x, ele resolva as m equações. Tem que resolver todas. Tem que ser uma equação, desculpa, tem que ser uma solução geral. Essa que é a grande questão. E aí, dentre as possíveis soluções, a gente costuma dividir em três.
sistema que é possível e determinado, em que existe somente um conjunto de alfas que soluciona todas essas equações. A gente tem também o sistema possível e indeterminado, em que existe mais de um conjunto de alfas que pode solucionar essas equações, e a gente tem o sistema impossível, que você não consegue achar nenhum conjunto de alfas reais para solucionar essas equações aqui. Tudo bem? É o que a gente costuma definir como sistema possível, possível indeterminado e sistema impossível. Tá bom? Feitas essas explanações aí para a gente lembrar, né, dos sistemas lineares, do que é, e mostrando para vocês que dá para representar um sistema na forma matricial, a gente vai propor aqui dois métodos de solução para sistemas grandes aqui, com N variáveis e M equações. Tá? A regra de Cramer, que eu acredito que a maioria de vocês deve ter visto no ensino médio, e o método de escalonamento, que eu também acho que o pessoal vê. Tá? Regra de Cramer. Como que a gente usa, né, a regra de Cramer? A gente vai pegar o sistema na forma matricial, tudo bem? Representado aí por uma matriz quadrada, tá? Então, a aplicação da regra de Cramer é para quando a gente tem um número de variáveis igual ao número de equações, tá? E vamos garantir que esse determinante seja diferente de zero. Tá? O que isso quer dizer? O determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero, então essa matriz é o quê? Inversível. Tá? Se a gente consegue pegar um sistema nesse formato com determinante diferente de zero, então ele será possível e determinado com solução única. Tudo bem? Você consegue achar um vetor, um conjunto de alfas que soluciona esse sistema e ele vai ter esse formato aqui. Ó. Alfa i vai ser DI sobre o determinante dessa matriz de coeficientes, onde DI representa o determinante da matriz A substituindo a linha I pela coluna dos termos independentes. Quer dizer, vamos supor, você quer achar o alfa 1. É D1 sobre o determinante de A. Determinante de A você consegue calcular ali com o que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. A matriz é quadrada, então está tudo bem. E como que eu calculo D1? O D1 ele vai ser o determinante da matriz A, mas eu vou substituir a linha, desculpa, a coluna 1, tudo bem? A iésima coluna, a coluna 1, por essa coluna aqui de termos independentes B1 até Bn. Tá? Então eu substituo essa primeira coluna por esse termo aqui e acho o determinante. Aí esse determinante da matriz com essa primeira coluna substituída, dividido pelo determinante da matriz A original, ele vai me dar o valor do alfa 1. Tudo bem? Então vejam que existe uma forma muito mais direta e muito mais simples do que você ficar quebrando a cabeça e tentar trabalhar na mão no sistema, às vezes com 10, 15 equações. Matricialmente, pessoal, se você tem aí uma matriz quadrada, um sistema com n variáveis e n equações e o determinante diferente de zero, você demoraria um pouquinho para calcular esses determinantes, mas o computador, né, o software faz para você no instalar de dedos, literalmente, a questão de segundos. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo, né, que essas regras elas ficam às vezes um pouco nebulosas, mas quando a gente pega um exemplo numérico, eu acho que facilita. Vamos supor aí que você tem uma matriz 2 por 2 de coeficientes, A11, A12, A21, A22, multiplicado por uma matriz de duas linhas e uma coluna de variáveis, né? Só duas variáveis, e aqui igualando a dois termos independentes B1 e B2. Tá? Vamos supor que eu quero encontrar o valor alfa1 para resolver x1 nesse sistema de equações. Tá? O valor alfa1 ele vai ser D1 sobre o determinante de A. Determinante de A, a gente sabe calcular? Sabe, é um determinante 2 por 2 é mole, tudo bem? 1 vezes 1, desculpa, 1 vezes A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Tá? Achou o determinante aqui embaixo. E qual vai ser esse D1? Vejam bem, o D1 é essa matriz A em que a primeira coluna ela vai ser substituída pela coluna B. Então, ao invés de A11, A21, você vai ter B1 e B2. E aí você calcula esse determinante, tudo bem? Que vai ser o quê? B1 vezes A22 menos A12 vezes B2. Isso daqui, essa divisão, você vai encontrar o alfa 1, que é o valor para x1 que soluciona o sistema. Você vai fazer a mesma coisa para o alfa 2, que vai ser o valor de x2.
Só que agora você vai trabalhar com D2 dividido pelo determinante de A. O D2 é o quê? Pega a matriz A, mas como é 2, eu ao invés de substituir a primeira, eu vou substituir a segunda coluna por esses termos independentes B. Tudo bem? Então vai ser A11, B1, A21, B2. Qual que vai ser o determinante disso, gente? A11 vezes B2 menos B1, A21. Tudo bem? Então esse quociente também vai me dar essa solução. Beleza? Quando a gente chega nesses valores, pessoal, eu tenho aqui o que eu falei para vocês. Determinante diferente de zero, né? Se ele for, o sistema vai ser possível determinado e vai ter um vetor só pertencente aos reais que soluciona esse sistema. Eu fechei o meu problema, tá bom? Além da regra de Cramer, a gente também tem o escalonamento, que é o quê? É uma outra alternativa, tá? Algumas vezes o número de equações e variáveis do sistema é extremamente grande, o que torna complexa a aplicação da regra de Cramer. Por quê? A regra de Cramer, ela depende de determinante. E aí, se você está fazendo um 2 por 2 é fácil, mas você pegar um 5, 6, 7, os determinantes já entram naquele caso do cofator que eu falei para vocês. Você vai ter que começar a substituir um dentro do outro até você chegar a um determinante 3 ou 2 para você resolver. Depois você vir recursivamente substituindo tudo até você conseguir encontrar. Dá muito trabalho. E aí, por conta disso, a gente tem um método de escalonamento que tenta, como eu posso dizer, minimizar o desgaste para você solucionar. Tudo bem? Ele vai consistir em que, ao invés de você calcular determinante, calcular matriz, substituir coluna, você vai simplesmente manipular sucessivamente essa matriz do sistema até o ponto em que ela se torne escalonada ou triangular. Lembram lá da definição que a gente viu no início da aula? Deixa eu retornar, ó. A gente vai querer chegar numa matriz triangular superior ou escalonada linha. Se a gente chegar nessa matriz, a gente consegue resolver o nosso sistema. Por quê, Michel? A gente consegue. Vejam bem, essa matriz ela vai ter zeros até aqui, até o elemento antes da última linha, tá? E coluna. Quando você zera todo esse triângulo aqui embaixo, você acha uma solução fechada para o último elemento. Aí você joga ele na linha de cima e acha para o penúltimo e vai substituindo um atrás do outro até você conseguir achar a solução para todos os elementos. Então, manipular o sistema até que a matriz A, o número de coeficientes nulos, antes do primeiro coeficiente não nulo, aumente de equação para equação. Então, na primeira você não tem nenhum nulo, na segunda você tem um, na terceira 2, até na última, que você vai ter aí m-1 coeficientes nulos. Tudo bem? Então existem algumas regras, gente, tá? Porém, nem tudo são flores, né? A gente tem que seguir algumas regras para poder escalonar um sistema. E essas propriedades a seguir que eu vou falar para vocês, elas são conhecidas como transformações elementares em sistemas e geram, né, sistemas equivalentes. Você vai manipular, você vai mexer no sistema para gerar sistemas equivalentes mais estruturados para você conseguir solucionar mais fácil. A gente pode permutar duas ou mais equações entre si. A gente pode, né? Você muda as linhas, você pode trocar elas de ordem. Você pode multiplicar todos os termos de uma equação, inclusive o termo independente, por uma constante. Você pode substituir uma equação pela soma dela com outra. Tudo bem? Esses são os três primeiros, as três primeiras transformações elementares que a gente pode fazer. Mas note que essas regras apresentadas elas podem mudar o valor do determinante de A. Ou seja, em matrizes quadradas, a gente tem que sempre verificar se existe inversa antes da gente começar a escalonar, tá? Porque senão isso vai ser um problema. Tudo bem? Então a gente pode mudar a ordem, pode multiplicar a equação e pode somar a equação com outra e substituir. Vamos pegar um exemplo aqui direto, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Vamos supor que eu tenho um sistema aqui 3 por 3, tá? 3 variáveis, 3 equações. X mais 2y menos z igual a menos 3L1, tá? Aqui notem que esse L aqui ele não é uma variável, tá, gente? Desculpa, eu devia ter colocado um espaço maior. Esse L ele representa a linha 1, linha 2, linha 3. É como se fosse um representante da equação. Tá? Então a equação é x mais 2y menos z igual a menos 3. Tá? Isso aqui é só chamar ela de L1. O que a gente pode fazer? Inicialmente, vamos substituir L2 por menos 2L1 mais L2.
Tá? Então essa segunda vai ser menos 2L1 mais a segunda. Eu vou conseguir o quê? Eu zerei o primeiro termo. Vocês estão vendo? Eu sempre manipulo o sistema com o objetivo de zerar alguma coisa. Aqui eu zerei o primeiro termo, que é x. Tá? O que eu quero aqui? Deixa eu só explicar para vocês de novo. Eu quero um sistema que a primeira equação tenha 3 elementos, a segunda tenha 2 e a terceira 1. Eu quero que essa última só seja z igual a alguma coisa. Que a penúltima seja y mais z igual a alguma coisa e que a primeira seja isso daqui. Por quê? Se eu achar z, eu substituo na segunda e acho y, e se eu achar z e y, eu substituo na primeira e acho x. Essa é a lógica, é que 2x, y e menos x sejam zerados aqui nesse triângulozinho. Tudo bem? Então, fazendo menos 2L1 mais o L2, eu consigo zerar o primeiro termo. Né? Ficou 0 menos 5y mais 5z. E aí, o L3 eu vou substituir por L1 mais L3. Tá? Vou fazer a soma do terceiro com o primeiro e vou substituir. Também consegui zerar o primeiro termo. Então, notem, minha primeira etapa do escalonamento teve sucesso, porque eu zerei o primeiro termo na segunda e na terceira equação. O que falta para eu concluir esse escalonamento? Eu zerar esse termo de y aqui da última equação. Tá? Notem que L1 se manteve. L2 eu manipulei, então eu estou chamando de L2', e L3 eu manipulei, eu estou chamando de L3'. Agora, por fim, eu vou trabalhar na última e eu vou somar a segunda manipulada vezes 3 quintos com essa última. Eu vou chamar de L2'3, que vai ser o quê? Vai ser essa equação final. Quando eu executo, né, essa expressão, eu consigo zerar os dois primeiros termos e ficar que 7z é igual a 14. Putz, se 7z é igual a 14, z é igual a 2. Se z é igual a 2, menos 5y vai ser igual a 15 menos 10, né? Vai ser o quê? 5. Então, y é menos 1. Se z é 2 e y menos 1, o que eu tenho? X menos 2 menos 2 igual a menos 3. Se eu jogo esses caras para lá, meu x vai ficar quanto? Exatamente 1. Então, notem aqui esse triângulozinho de zeros. Isso é o que a gente chama de escalonamento, tudo bem? Você vai etapa a etapa eliminando. Ah, me chama, como é que você conseguiu saber que era menos 2L1 mais L2? Aqui você somou L1 com L3, depois 3 quintos. A gente tem que olhar o sistema e tentar fazer as contas para ver como que uma manipulação iria zerar os termos, gente. Entendeu? Por exemplo, olha aqui. Se eu multiplicar o L1 por menos 2 e adicionar o L2, menos 2 vezes x, eu consigo cortar com esse 2x do segundo. Então isso me deu um estalo seguinte, ó, se eu fizer essa operação, eu corto o primeiro termo e já elimino. Tudo bem? Independente do que ficar no resto. Eu já eliminei o x. Na terceira, né, eu penso, ó, se eu somar essa com essa, eu também consigo eliminar o x e substituir por uma nova equação aqui equivalente. E aí a gente vai olhando, tá? Até o ponto que chegou nessa daqui, ó. 5, não, desculpa aqui. 3y mais 4z igual a 5. Tudo bem? O que eu pensei? Eu falei, olha, para eu conseguir eliminar esse termo, eu preciso pegar a segunda, multiplicar por 3 sobre 5. Por quê? 3 sobre 5 vezes 5y vai dar quanto? Menos 3y. Se eu somar com a terceira, menos 3 com mais 3 é o zero esse y. E chego no que eu quero. Tá? Não é fácil escalonar, não é sempre intuitivo assim, às vezes a gente tem que fazer muito mais operações do que isso, mas é um método alternativo à regra de Cramer. Tudo bem que eu acho que é fundamental vocês conhecerem esses métodos, tá? A regra de Cramer e o escalonamento. Qual método é melhor, Michel? Depende do problema que você está analisando. Tá? Depende literalmente. Beleza. E aí, como eu falei para vocês, né, aqui existem dois tipos de sistemas escalonados que consideramos. Aquele sistema em que o número de equações vai ser igual ao número de variáveis, né, m por n, e neste caso a gente manipula até o ponto em que o valor AIJ com i maior que j é zero, como eu falei para vocês, a gente vai tentando na segunda 0 a 1, na terceira 0 a 2, até né, conseguir isolar, chegar a um termo que fica sozinho, né, assim o sistema fica dessa forma. E a gente tem também um sistema escalonado em que o número de equações é menor que o número de variáveis. Tudo bem? Então você vai escalonando, mas, por exemplo, você não consegue passar de 2 elementos aqui no final. E o sistema fica assim.
No caso do primeiro, gente, a gente vai ter aqui um sistema possível determinado. No segundo, esse sistema é possível, mas ele é indeterminado. Porque eu sempre vou ter que ter, por exemplo, x4 em função de x3 e eu vou carregar isso para cima em todos os termos. Tá? Por fim, se a gente tem um sistema em que o número de... Peraí, o m... Só um minuto. O m é o número de... Deixa eu retornar aqui. O número de equações é maior que o número de variáveis e determinante igual a zero, ou sistemas em que o número de equações de variável difere, que leva a contradições, a gente vai ter um sistema impossível. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, pensa uma matriz em que uma coluna inteira é zero. Uma coisa interessante para falar para vocês, sempre que a gente tem uma matriz assim, uma coluna ou uma linha inteira é zero, o determinante é zero. Tá? Isso é uma propriedade legal de saber. Se o determinante for zero, não tem solução. Tudo bem? Ou, se a gente tem, por exemplo, aqui, ó, menos y mais z é 4, y menos z é 2 e z é igual a 1. Se você tentar manipular, você pode falar, tem 3 equações e 2 variáveis, pô, vai dar boa, né? Mas não. Por que não vai dar? Porque se você manipular, você vai conseguir chegar a uma igualdade de que 3 é igual a menos 3. Isso é contraditório. Tudo bem? Por quê, pessoal? Vejam bem. A primeira equação é menos y mais z igual a 4. Se eu multiplicar a segunda por menos 1, eu vou ter menos y mais z igual a menos 2. Tem sentido? Eu falar que 4 é igual a menos 2 não tem sentido nenhum. Então, nesse caso, o sistema é impossível também. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá, agora finalizando com autovalores e autovetores. Tá? A gente viu até aqui o conceito de matrizes, determinantes, sistemas lineares, métodos de solução, e agora a gente vai finalizar com autovalores e autovetores, que são muito importantes. Inclusive, em econometria, em séries temporais, a gente usa bastante esses conceitos aqui em cointegração. Bom, então, né, pessoal, sobre os autovalores, né, a gente vai defini-los, né, os autovalores de uma matriz A, como as raízes dessa equação aqui, tudo bem? Então, por exemplo, eu vou tirar o determinante de A menos lambda I, que o lambda, no caso, são os nossos autovalores, o I é a matriz de identidade igual a zero, e a solução disso daqui vai me entregar uma equação, tudo bem? A depender da ordem de A, eu posso ter uma equação de segundo grau, terceiro, entre outras coisas. Então, cada autovalor de uma matriz A, ele vai ser um número, lambda I, tal que ele for subtraído de cada entrada da diagonal de A, ele vai converter A numa matriz singular. Tá? Então, a gente tem que solucionar essa equação para encontrá-los. Acho que um exemplo numérico fica mais simples, né, como a gente está fazendo. Então, vamos considerar uma matriz M 2 por 2. Ela é 8, 4, 7, 1. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa fórmula. Eu quero o determinante desse termo aqui dentro. Tá? Então, é A menos lambda I. Note que o lambda que a gente está trabalhando ele é como se fosse uma constante que multiplica os elementos da matriz identidade. Então ele entra negativo aqui, menos lambda, 0, 0, menos lambda. Aí ainda antes de fazer o determinante, eu preciso subtrair essa matriz 2 por 2 por essa resultante. Tá? Então eu vou ter 8 menos lambda, 4 menos 0, 7 menos 0, 1 menos lambda. Agora sim eu executo o determinante dessa matriz para chegar na equação que a gente ainda vai ter que resolver para encontrar o alto valor. Tudo bem? Qual que é o determinante dessa matriz, pessoal? É a diagonal principal multiplicada menos o produto da diagonal secundária. Então ele vai ficar 8 menos lambda, 1 menos lambda, menos 28. Tá? Reorganizando isso daqui, eu chego nessa equação do segundo grau. E aqui, obviamente, né, a gente está em matemática 3, em um curso de cálculo já bem aprofundado, é necessário que vocês saibam resolver, né, utilizando a fórmula de Bhaskara, aí, uma equação do segundo grau. As raízes dessa equação, né, ao serem resolvidas, elas vão ser 10,84 e menos 1,84. Tudo bem? Uma equação do segundo grau com duas raízes. Beleza, pessoal? Então, os autovalores da matriz 2 por 2, 8, 4, 7, 1 são
10,84 e menos 1,84. Vamos para um exemplo agora um pouco maior, em que eu tenho uma matriz A 3x3, tudo bem? Que o determinante, as coisas já ficam um pouquinho mais difíceis de resolver. Tá, essa matriz aqui, 3, menos 1, 1, menos 1, 5, 1, 1, menos 1 e 3. Novamente, multiplico o lambda, né, negativo por todos os elementos da matriz identidade, depois eu faço a matriz A menos essa resultante, que vai me dar essa matrizona grande aqui. E aí, só quando eu chego nessa matriz final 3 por 3 que eu executo o determinante e igualo a zero. Tudo bem, gente? Então, 3 menos lambda ao quadrado vezes 5 menos lambda, mais 1 menos 1, menos 5 menos lambda mais 3 igual a zero. Vou trabalhar esses termos aqui do polinômio e vou chegar em uma expressão ao cubo, né, de terceiro grau, na qual vai me dar aqui, após solucionada, três valores de raízes, né, ou três autovalores para essa matriz 3 por 3. No caso aqui, eles vão ser 2, 6 e 3. Tudo bem, gente? Esses autovalores, eles vão ter diversas utilidades dentro de economia, séries temporais, por exemplo. Você tem muitas aplicações em que calcular os autovalores facilita, né, para a gente encontrar outras respostas. Um exemplo claro disso é que a gente pode determinar tanto traços quanto o próprio determinante, sim. O determinante que a gente vem trabalhando lá, a regra de Sarrur, generalização com cofator, etc., a gente consegue chegar no determinante simplesmente multiplicando os autovalores. Olha que coisa legal, entendeu? E o traço vai ser um somatório. Então, tem duas definições novas aqui para vocês guardarem. O traço de uma matriz, sempre que vocês ouvirem essa palavra, significa a soma dos seus autovalores. Tudo bem? E o determinante, alternativamente, pode ser calculado como um produto de todos os autovalores. Tudo bem? Então, essa matriz 3 por 3 aqui, se vocês aplicarem a regra de Sarrur, né, expandirem duas colunas, fazerem as três diagonais principais, as três secundárias, faz as contas, vocês vão chegar num valor que é 12 vezes 6, 12 vezes 3, 36. Então, o determinante dessa matriz, só com os autovalores eu sei que é 36, tudo bem? E aí depende, né? Tem pessoas que vão achar mais simples a gente fazer a regra de Sarrur e fazer as multiplicações, outras vão achar mais simples, né, você solucionar esse polinômio aqui de terceiro grau. É muito relativo, depende aí de cada um, mas ambos têm que dar exatamente o mesmo resultado. Tudo bem, gente? Beleza. E aí, a partir desses autovalores, a gente tem umas novas definições de matrizes que a gente não viu lá no início. Por quê? Porque dependia desse conceito para vocês compreenderem bem. Eu vou definir que uma matriz é positiva definida se e somente se todos os seus autovalores forem positivos maiores que zero, tudo bem? Então tem que ser maior. Se tiver zero, não serve. Uma matriz é positiva semi-definida se e somente se todos os autovalores forem não negativos. Então aqui, para ela ser semi-definida positiva, tem que ser maior ou igual a zero. Tendo essa questão aqui respeitada, né, de ser maior ou igual a zero, você pode defini-la como positiva semi-definida. A matriz vai ser negativa semi-definida se somente se todos os seus autovalores forem não positivos. Tudo bem? Então ela é negativa semi-definida se eles forem menores ou iguais a zero. E por fim, pessoal, a gente considera uma matriz como indefinida se alguns dos autovalores são positivos e outros negativos. Tudo bem? Uma alternância aí que a gente não consegue definir muito bem. Por que isso daqui é útil, Michel? Em alguns problemas de cálculo, gente, principalmente em econometria, conseguir definir a matriz como positiva ou negativa facilita provar alguns teoremas. Tudo bem? Isso facilita a nossa vida muito. Então, se a matriz tiver essa propriedade, a gente consegue avançar muito garantindo algumas especificidades dela. Beleza? Em sequência, tudo bem? A gente viu agora então os autovalores, eu passei para vocês como que calcula, respeitando essa equação, a gente acha as raízes do polinômio, né? Eles podem ser utilizados para o traço, para o determinante, inclusive para classificar essa matriz. E aí, em sequência, a gente quer calcular os autovetores, que também são de extrema importância, principalmente quando a gente faz em séries temporais com a integração, né, alguns problemas do tipo, a gente está muito interessado nos autovetores dessa matriz.
E aí a diferença daqui é a seguinte. No alto valor, você tem um determinante de A menos lambda I. Aqui no alto vetor, pessoal, você não tem determinante. É simplesmente A menos lambda I vezes um V, que é, né, aquele lá que representa o alto vetor, é igual a zero. Então, em outras palavras, um alto vetor é um vetor que é elevado em um múltiplo de si próprio. E a gente vai ver isso com mais calma aqui para frente. Vamos passar para um exemplo numérico que facilita, né? É o mesmo exemplo dos autovalores para facilitar os nossos cálculos, tá? Matriz 2 por 2. Olha o exemplo lá 1 de autovalores no slide 52. 8471 é a mesma matriz que a gente está usando aqui nos autovetores, 8471. Por que, Michel, você está fazendo isso? Para facilitar as contas. Eu já sei os autovalores dessa matriz, então eu vou calcular direto os autovetores, tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer A menos lambda I vezes o V. Tá? A menos o lambda como uma constante multiplicando a identidade. Né? Eu soluciono essa diferença, vai me dar essa matriz grande e multiplico aí por esse vetor V1, V2. Tá? O que acontece? Ó, notem, é uma matriz 2 por 2, né? Duas linhas e duas colunas, multiplicada por uma matriz 2 por 1. Então, ela vai me resultar em algo 2 por 1. Tudo bem? Duas linhas, uma coluna. Eu vou testar cada alto valor de uma vez, tudo bem? Primeiro eu testo o 10.84, que a gente achou, depois o menos 1.84. Então, para o 10.84, eu tenho essa expressão aqui, que eu não consigo mexer nela daqui, tudo bem, essa terceira linha. Eu vou substituir o lambda por 10.84 e vou ter o quê? Eu vou chegar numa multiplicação, tá? Vou chegar numa multiplicação aqui de matrizes e vou conseguir achar essas duas igualdades, pessoal. Menos 2.84 V1 mais 4 V2 é igual a zero e 7 V1 menos 9.84 V2 é igual a zero, tudo bem? Resolvendo, eu vou encontrar que V1 é igual a 1.4 V2. O que isso me diz? Ele me diz que o meu primeiro autovetor, se eu escolher o V2 como 1 para padronizar, tudo bem, só para facilitar a resolução, se o meu segundo V2, né, desculpa, se o meu V2, o segundo termo aqui desse vetor é 1, o primeiro é 1.4 vezes 1, então ele é 1.4. Então o Vzão, né, que representa V1 e V2 junto, ele é 1.4 para o V1 e 1 para o V2. Esse é o meu primeiro autovetor aqui no caso. E o segundo, Michel, eu vou usar o lambda agora, menos 1.84. Tá? Vou solucionar aqui, né, nessa diferença aqui que eu cheguei, e vou multiplicar também. Vou chegar em duas equações. Quando eu solucionar, eu vou achar que V1 é menos 0,406 do V2. Novamente, se eu padronizar o V2 para 1, quem que é o meu V1? Menos 0,406. Esse aqui é o meu segundo autovetor. Tudo bem, gente? Então, eu vou achar os vetores nos quais essa multiplicação aqui me dê o valor zero. Tudo bem? Beleza. Passar para o segundo exemplo, então, que é um exemplo um pouquinho mais complicado, já que ele envolve aquela matriz 3 por 3. Também é a mesma matriz que a gente usou no exemplo 2 dos autovalores, só que aqui eu quero calcular os autovetores, tá? Pego o lambda e multiplico pela identidade, subtraio da matriz A e fico aqui com esse produto de matriz aqui no final, tudo bem, gente? Para resolver essa terceira linha, eu vou precisar substituir cada um dos autovalores. Ah, Michel, os três, esses valores aqui, ó, 2, 6 e 3, sim, cada um de uma vez. Você vai resolver e achar o autovetor para cada um dos autovalores. Tudo bem? Vamos começar pelo 2. Solucionei aqui, multipliquei, vou escalonar para facilitar e vou chegar nessas igualdades aqui, pessoal. V1 é igual a menos V3 e o V2 é zero. Aqui eu posso optar por padronizar o V1. Tudo bem? Vamos supor que o meu V1 é 1, o V2 é zero de qualquer jeito, e se o V1 é menos o V3, ele fica aqui embaixo negativo. Tudo bem, gente? Mesmo esquema anterior que eu fiz aqui no exemplo 1, só que agora eu tenho uma quantidade maior aqui de vetores para achar.
Agora para o lambda 3, mesmo procedimento, escalono, vou achar V1 é igual a V3, V2 é igual a V3, todo mundo é igual. Nesse caso, o que eu faço? O meu autovetor é simplesmente 1, 1, 1, que representa os três termos aqui nesse vetorzão. Tudo bem? E por fim, quando eu uso lambda igual a 6, mesmo procedimento, escalonando, eu vou achar que V1 é V3 e o V2 é menos 2 V3. Tá? Se eu padronizar o V1 para 1, o meu V3 também é 1 e o meu V2 é quem? Menos 2. Achei o último autovetor que eu precisava aqui. Beleza, pessoal? Bom, o objetivo, né, em calcular isso, como eu falei para vocês, é facilitar a resolução de outros problemas econômicos que vêm constantemente. Mas, matematicamente, o conhecimento de autovalores e autovetores facilita a nossa vida muito. Um exemplo bobo disso é o que eu falei para vocês. O próprio determinante pode ser calculado como um produtório aí, dos autovalores. Tudo bem? Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês. A gente fez o exemplo 1 e o exemplo 2. As referências que eu estou usando são as mesmas, tudo bem? Matemática para economistas do Tiani e do Simon Bloom, Matemática para economistas. Vocês vão achar bastante coisa de álgebra matricial. Eu vou pedir para vocês repetirem aqui esse exemplo 1 e 2, né? De forma similar ao que eu venho fazendo nas outras aulas. Repitam, né? Façam em casa esses exemplos. Se vocês não conseguirem, me contactem, tudo bem? Para a gente bater um papo, eu tentar tirar a dúvida, tentar explicar melhor como que é o procedimento. E uma coisa que eu acho importante para essa aula especificamente, pessoal, é vocês assistirem ela mais de uma vez. Esse é um dos motivos que eu estou fazendo nesse formato gravado. Eu acredito que esse capítulo de álgebra matricial, ele foi muito grande. Olha só, a gente viu matrizes, determinantes, sistema linear e autovalores e autovetores. Eu saí com vocês do básico para o intermediário até chegar numa parte mais avançada, assim por dizer, dentro do mesmo tópico. Então, como são 66 slides, é muito conteúdo, são muitas fórmulas, regras, propriedades para vocês gravarem, eu recomendo que vocês assistam mais de uma vez e não pensem duas vezes para tirar dúvida, me mandar um e-mail, a gente pode marcar uma chamada, o que vocês quiserem, tudo bem? Mas é extremamente importante que vocês compreendam bem essa parte álgebra matricial, porque isso vai ajudar na econometria, isso vai ajudar na micro, na macro, em vários aspectos, né, que envolvem matemática no curso. Vocês vão ver que essa parte facilita alguns cálculos. Em econometria, chega a ser assim, literalmente chocante a diferença que é você fazer os estimadores algebricamente, né, derivando tudo, e matricialmente. A forma matricial é muito mais simples. E como eu já falei para vocês, computacionalmente, o computador resolve as matrizes no estalar de dedos. Eles já calculam a inversa, vê a transposta, já faz tudo certinho e já solta o que tem que soltar. Tudo bem? Então, a álgebra matricial dentro da economia é um pilar muito importante. Beleza, gente? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês façam contato comigo para eu ter um feedback, para eu saber como vocês estão. E a gente vai tocando a vida aí. Na próxima, a gente se vê. Um abraço.